e nós estaremos nos próximos minutos falando sobre alguns temas muito importantes para a gente, tá bom? Primeiramente, eu gostaria de estar informando que seria importante, então, levar em conta o fato de que, se Deus quiser, estaremos falando sobre os apelos, apelo evangelístico, posteriormente. E nesse vídeo em questão, eu quero falar para vocês a respeito de uma história do encontro entre Lloyd Jones e Billy Graham, em que eles conversaram sobre questões essenciais a respeito da Escritura, da glória de Deus e como devemos nos comportar, tá bom? Quero reportar esse texto para vocês e trazer algumas questões muito essenciais aqui para a gente, tá bom? Primeiramente, quando pensamos a respeito da pregação, das pregações, no começo de Atos, por exemplo, uma pregação de Pedro que chegou a converter pelo poder de Deus mais 3.000 pessoas, tá bom? A pregação, por exemplo, cheia do Espírito Santo, e quando em Atos 2 o Espírito Santo se manifesta como línguas repartidas como de fogo e vem com poder sobre eles, e eles então pregam corajosamente e anunciam e transmitem a palavra de Deus. É interessante que a resposta de Pedro, quando os homens dizem: e agora, o que faremos, senhores? A verdadeira pregação, poderosa na palavra de Deus, ela tinha consciência e, pelo poder de Deus, a partir do preparo que houve naquela pregação, fazemos o melhor que pudermos no estudo da pregação da palavra. Devemos orar o máximo possível para Deus, diante de Deus, porque é ali que é o mais decisivo, porque o poder de Deus é o único que pode trazer pessoas da morte para a vida. Então, a partir disso, ocorre que quando esses homens, com convicção de pecados ali, a partir da resposta de uma pregação poderosa e cheia do Espírito Santo, eles chegam e dizem: o que faremos? O que faremos a partir de agora? Anteriormente, nossa vida era seguir aquilo que queríamos, nossos prazeres, nossos pecados, nossas prioridades. Mas diante da exposição poderosa da palavra de Deus, agora o ponto é: o que diante destas coisas? O que faremos diante destas coisas que nos foram expostas na pregação de Pedro? O que faremos com a realidade de que Jesus é o Filho de Deus? O que faremos com a realidade deste poder glorioso de Deus que está sendo demonstrado, que pessoas estão falando, pessoas que não têm muita escolaridade, pessoas que não são intelectuais, falando os nossos idiomas, o poder de Deus sendo demonstrado de forma magnífica? O que faremos diante de todas essas coisas? Pedro responde: arrependam-se e creiam. Jesus veio para pregar e disse: arrependam-se e creiam, porque é chegado o reino de Deus. Certas vezes, quando diziam para Jesus para ele mudar alguma atitude nesse seu ministério, como está lá em Lucas capítulo 4, Jesus disse que ele veio para pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho e o chamado ao arrependimento são questões fundamentais na Escritura e para a fé. O apelo, então, não é? O apelo evangelístico é clamar a necessidade do homem que ele deve ter de ir a Deus para que ele mesmo se converta. O apelo, então, é a busca fora de si mesmo, em Deus, do arrependimento e fé. O apelo é dizer: todo aquele que pode crer, que venha Cristo crucificado e seja salvo.
O apelo, então, mais do que repetir uma palavra, mais do que dizer para Jesus entrar no coração, seria pedir que Deus mude, que Jesus mude o meu coração. Seria pedir que Deus transforme o meu coração. Seria buscar a Deus em arrependimento e fé. Jesus diz, conta a parábola do jovem que o seu pai pediu que ele fosse ao campo e ele não quis ir. E simplesmente diferentes formas de reações dos jovens. Quando Jesus diz a um jovem, quando o pai diz ao filho, vá ao campo, e ele diz, eu vou, pai, mas não vai. O outro filho que ele pede, ele diz, vai ao campo, e o filho diz, não vou, mas depois se arrepende e vai. Jesus diz o seguinte, é preciso se arrepender para poder crer, tá bom? Então, o caminho do arrependimento para poder crer, e em 2 Timóteo capítulo 2 nos fala que Deus dá ao arrependimento para a salvação. Então, a partir disso, eu quero contar uma entrevista do Dr. Martin Lloyd-Jones a Carl Henry sobre esta questão do apelo e sobre esta conversa que ele teve com Billy Graham. Porque os dois maiores expoentes da teologia reformada e também da teologia evangelical do período, as cruzadas missionárias, por que eles não se uniram? Aqui está o texto muito importante que precisa ser divulgado. Informações complementares. Essa entrevista foi publicada em 1980, um ano antes da morte de Lloyd-Jones, na revista Christian Today. Lembrando que Billy Graham faleceu um pouco mais recentemente, e muitas informações são muito legais. Tem um vídeo muito bom um pouco sobre a vida do Billy Graham no canal Teologia, tá bom? A pergunta que foi feita. Você e eu nos encontramos, se não me engano, em 1966 para discutir o projeto Congresso Mundial de Berlim sobre evangelismo. Você recusou ser um dos participantes ou mesmo ouvinte. Você também pensa, o único ministro de uma grande igreja em Londres que não cooperou nas cruzadas de Billy Graham? O que fez você ficar de fora? Carl Henry pergunta para Lloyd-Jones. A resposta que ele deu. Isso é uma questão extremamente essencial e difícil. Eu sempre creio que nada, a não ser um reavivamento, uma visita do Espírito Santo, ao invés de uma campanha evangelística, poderia tratar com a situação da igreja do mundo. A igreja presbiteriana galesa tem raízes no grande reavivamento evangelístico do século XVIII, quando o poder do Espírito de Deus desceu sobre pregadores e igrejas e multidões foram convertidas. Eu nunca simpatizei com organização de campanhas. Em 1920, quer dizer, em 1820, uma mudança muito sutil e, infelizmente, aconteceu especialmente nos Estados Unidos, da ênfase de Asael Nettleton sobre reavivamento para a de Charles Finney sobre evangelismo. Há duas posições quando as coisas não iam bem. O antigo procedimento era os ministros e diáconos elegerem um dia para jejuar e orar e pleitear com Deus, a fim de que os visitantes, a fim de que o Senhor os visitasse com poder. A alternativa de hoje é uma campanha evangelística. Os ministros perguntam quem devemos contratar como evangelista, então eles se organizam e pedem que Deus lhes dê uma bênção sobre isso. Eu pertenço à velha escola. É interessante comentar que os escritos de Lloyd-Jones sempre passam essa questão de busca do Senhor, fidelidade ao Senhor e busca em oração e jejum, ao invés de métodos. Inclusive, o Charles Finney é o responsável por evangelismo estar tão impregnado dessa forma hoje em dia, de orações, de métodos que realmente não focam em converter o coração a Deus, mas em uma atitude humana para com Deus. Continuando. Carl Henry pergunta a Lloyd-Jones: que reservas específicas você tem com o evangelismo moderno como tal? Resposta de Lloyd-Jones: eu estou decepcionado com as campanhas organizadas e muito mais com o sistema de convite de apelo, no qual
pessoas são chamadas à frente. Perceba você que eu considero o Billy Graham um homem totalmente honesto e genuíno. Comentário importante. Billy Graham, ele era defensor do apelo em Charles Finney. Vou continuar. Importante também é pontuar que Billy Graham pregava o evangelho completo. O básico do evangelho ele estava pregando, e são pregações, graças a Deus, boas, tá bom? Só que nos detalhes podemos observar essa questão do apelo e podemos observar detalhes teológicos que não apontam totalmente para a Escritura, apesar de não ser heresias, mas são erros teológicos. Para ser o presidente, ele de fato me convidou em 1963, Lloyd Jones foi convidado, para ser o presidente do primeiro congresso sobre evangelismo, previsto para Roma, não Berlim. Eu disse que faria um acordo. Se ele abandonasse o apoio geral de suas campanhas, deixasse de ter liberais e católicos romanos sobre a plataforma e abolisse o sistema de apelo, chamadas à frente, eu daria o apoio total a ele e tomaria parte do congresso. Nós conversamos durante 3 horas, mas ele não aceitou essas condições. Eu só não posso apoiar a ideia de que congressos ou campanhas realmente resolvam a situação. Posso ver que os fatos substanciam o meu ponto de vista. Apesar de tudo, o que tem sido feito nos últimos 20 ou 25 anos, a situação espiritual tem se deteriorado ao invés de melhorado. Eu estou convencido de que nada pode ajudar os ministros e igrejas se não dobrar os seus joelhos na dependência total de Deus. E não é com campanhas que as pessoas irão dobrar os joelhos e se converter a Deus e clamar para que Deus venha e as cure. A mim me parece que a organização de campanhas, no final de contas, confia mais nas técnicas do que no poder do Espírito Santo de Deus. Graham certamente prega o Evangelho. Eu nunca o criticaria em relação a isto. O que eu critico, por exemplo, é que na campanha de Glasgow, ele levou John Sutherland Bonnell, um católico romano, para falar aos ministros do encontro. Eu o confrontei nisto. Graham respondeu: você sabe, eu tenho mais comunhão com John Sutherland Bonnell do que com muitos ministros evangélicos. Eu respondi: ora, talvez Bonnell seja o sujeito mais agradável do que Lloyd Jones. Não vou discutir isso. Mas a comunhão real é outra coisa. Eu posso ter comunhão genuína somente com alguém que sustente as mesmas verdades básicas que, tá bom? Toda essa circunstância, todo este processo que ocorreu, esta conversa, essa pequena entrevista que foi feita, revelam a questão aqui fundamental da Escritura e com quem devemos ter comunhão plena, tá bom? Até porque o Salmo 1 nos fala: bem-aventurado é aquele que não se anda nos conselhos dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores e não anda no caminho dos zombadores. Logo, o que nos está sendo defendido é a comunhão plena com aqueles que plenamente adoram ao Senhor Jesus Cristo. Processos na modernidade, processos ocorridos de mudanças na igreja evangélica são efeitos muito fortes justamente sobre esse tema que eu acabei de trazer para vocês. Então, possamos ir à Escritura, possamos lembrar que em Atos, para que o poder de Deus fosse derramado, Jesus ordena que eles esperem no templo, e eles esperavam no templo em oração, em jejuns, em busca da palavra de Deus, para que Deus convertesse os corações e para que Deus viesse com poder. Deus vir com poder, assim como em Ezequiel 37, e Deus trazer a sua palavra, e através da sua palavra, o vale de ossos secos ser levantado. Essa é uma boa ilustração sobre pregação. O pregador fielmente pregando a palavra e de repente o Senhor fala com sua palavra poderosa
para trazer da morte para a vida todos aqueles que podem crer. Glorificado seja o Senhor. Queria trazer essa história muito interessante sobre Láudio Jones. Eu vou estar trazendo, se Deus quiser, mais uma história sobre ele, mais algumas. Uma especificamente sobre uma vez que Láudio Jones conversou com um pastor que gostava de polêmicas, tá bom? E Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.